É hoje que eu ensino vocês como ficar rico na Nova Zelândia. Zoeira, gente, eu não sei como fazer isso, inclusive se alguém souber... Bom, eu não sei como você faz para ficar rico na Nova Zelândia, mas eu sei como você pode fazer para ter uma aposentadoria muito mais confortável por aqui. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona a aposentadoria aqui na Nova Zelândia e principalmente o KiwiSaver, se vale a pena participar, quanto contribuir e etc. E vou compartilhar com vocês uma dica que é essencial, que muita gente ignora, muita gente não sabe e que pode fazer com que você deixe de ganhar aí em torno de 200 mil dólares. Mas antes, para vocês conseguirem entender essa dica, eu preciso explicar para vocês direitinho como é que funciona o KiwiSaver. É um conteúdo mais denso, então é um vídeo que vai exigir mais atenção, mas eu prometo que vai valer a pena e o seu eu do futuro lá velhinho vai te agradecer, eu tenho certeza. Oi gente, meu nome é Bianca e aqui nesse canal eu compartilho as melhores dicas para quem quer vir morar na Nova Zelândia ou para quem já está aqui. E hoje eu vou contar para vocês como se aposentar bem aqui na Nova Zelândia. Então, como funciona a aposentadoria por aqui? A aposentadoria aqui, ela é por idade. Então, quando você atinge 65 anos, você tem direito ao Superannuation. Para você ter direito a esse Superannuation, também chamado apenas de Super, você precisa ter, então, no mínimo 65 anos e você tem que ter morado no mínimo 10 anos aqui na Nova Zelândia depois dos seus 20 anos. E aí você tem direito a receber 463 dólares por semana e se você for casado ou tiver uma união estável com alguém, esse valor fica um pouco menor para o casal. Então essa é a aposentadoria normal aqui da Nova Zelândia, a aposentadoria básica que todo mundo tem direito a receber, que já é descontada automaticamente do seu salário. Só que 463 dólares por semana é um valor bem baixo. Só para vocês terem uma noção, aqui em Christchurch, que já tem um aluguel mais baixo, só de aluguel costuma ficar aí em torno de uns 500 dólares. Então, mesmo que você divida isso por 2, com um parceiro ou parceira, ainda fica um valor bem alto para pagar com essa quantia de aposentadoria. E mesmo que você tiver conseguido comprar uma casa própria até lá, tem outros gastos semanais e eu particularmente acho que 463 dólares por semana é uma quantia que é um pouco apertada para viver uma vida confortável. E o que acontece é que mesmo num país como a Nova Zelândia, pouquíssimas pessoas conseguem se aposentar com a mesma qualidade de vida que elas tinham antes da aposentadoria. Então, em 2007, o governo lançou como se fosse um plano de aposentadoria chamado KiwiSaver. Ele é um programa opcional, então você escolhe se você quer contribuir com o KiwiSaver ou não, e ele tem como objetivo ajudar as pessoas a investirem mais cautelosamente para o futuro delas. E também ajuda em umas outras coisinhas que eu já vou explicar para vocês. Então, o KiwiSaver nada mais é do que um fundo de investimentos, como se fosse uma previdência privada no Brasil, mas que não é privada, é do governo, mas que é oferecida por empresas privadas, então é meio confuso, mas é bem parecido com o esquema de previdência privada do Brasil, mas que tem algumas vantagens e incentivos do governo. Mas antes da gente continuar, se esse vídeo estiver sendo útil para você, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos. Bom, então como funciona o KiwiSaver? Quando você começa um trabalho novo, o empregador vai te perguntar se você quer participar do KiwiSaver ou não e quanto você gostaria de colaborar. Então você pode escolher se você quer contribuir com 3, 4, 6, 8 ou 10% do seu salário. E aí o seu empregador vai descontar essa quantia no momento do seu pagamento e mandar para esse fundo de investimentos que também é da sua escolha, para essa previdência da sua escolha. Muito engraçado você falar de empregador. É, meu patrão. Chefe, não sei. No Brasil usa muito empregador? Além dessa quantia que é descontada diretamente do seu salário, você também pode colocar dinheiro lá por conta própria. Então vamos supor que por algum motivo você está com dinheiro sobrando e quer colocar lá no KiwiSaver, nesse mesmo fundo de investimentos para a sua aposentadoria, você pode colocar lá também por conta própria, não precisa ser só descontado do seu salário. E então esse dinheiro fica investido onde? Bom, você escolhe onde você quer que esse dinheiro seja investido. Tem diversas empresas aqui que oferecem o KiwiSaver, são as chamadas KiwiSaver Providers, e são empresas que são autorizadas pelo governo a gerenciar esse dinheiro que as pessoas colocam no KiwiSaver.
E aí você pode escolher qual empresa você quer que gerencie seu KiwiSaver e qual tipo de fundo você quer que ela coloque seu dinheiro. Mas a gente já vai chegar lá. E aí lá na frente você pode sacar esse dinheiro em duas principais situações. Ou quando você chegar nos 65 anos, desde que você esteja contribuindo há pelo menos 5 anos, ou quando você for comprar a sua primeira casa aqui. Então esse fundo, por mais que seja pensado para aposentadoria, pode ser usado também para comprar sua primeira casa na Nova Zelândia. Além disso, você também pode sacar esse dinheiro caso você esteja saindo permanentemente do país ou caso você consiga comprovar que você está passando por uma dificuldade financeira grave, que você tem alguma doença que você precisa usar esse dinheiro para o tratamento ou em caso de falência do seu negócio. Então, diferente da aposentadoria normal aqui da Nova Zelândia, né, o Superannuation, que te dá uma quantia fixa por semana, o KiwiSaver ele é um fundo onde você vai colocando dinheiro e quanto mais dinheiro você colocar agora, mais dinheiro você vai ter para receber lá na frente. E um não exclui o outro, obviamente, né? Você pode receber o seu Superannuation e complementar ele com o KiwiSaver. Bom, e aí agora você pode estar se perguntando qual é a vantagem do KiwiSaver, né? Por que não você simplesmente guardar essa quantia por conta própria ou investir esse dinheiro por conta própria também, assim você tem a liberdade de usar esse dinheiro a hora que você quiser e não só no caso de aposentadoria ou de comprar uma casa. E sim, você pode fazer isso também. Mas o KiwiSaver tem algumas vantagens que são bem vantajosas. Em primeiro lugar, tem um incentivo do governo que é bem legal. Se você colocar no seu KiwiSaver no mínimo R$ 1.042,86 por ano, o que não é muito difícil de conseguir, o governo te dá de graça R$ 521,43 de presente como incentivo por você ter contribuído para sua aposentadoria. Só por isso já valeu a pena entrar no KiwiSaver, mas além disso, quando você opta em entrar no KiwiSaver, a empresa que você trabalha fica obrigada a contribuir com no mínimo mais 3% do seu salário para sua aposentadoria. Ou seja, é como se de cara você já estivesse ganhando um aumento de 3%. Então, só para deixar bem claro, caso não tenha dado para entender, você contribui com 3%, o seu empregador é obrigado a contribuir com no mínimo mais 3%, então de cara esses 3% já praticamente dobraram, só não dobraram 100% porque em cima do valor que o seu empregador coloca no KiwiSaver você paga imposto. Em cima do valor que é descontado direto do seu salário, não é cobrado imposto, mas em cima do valor que o seu empregador coloca, aí você tem que pagar. Mas de qualquer forma, não deixa de ser mais dinheiro para você sem esforço nenhum. O imposto é calculado automaticamente, então você não tem que se preocupar com declarar imposto de renda, com descontar imposto de alguma forma. É tudo feito automaticamente, sem grandes dores de cabeça e, na minha opinião, não tem muito por que você deixar de fazer isso. Mas é importante ressaltar que o seu empregador só é obrigado a contribuir com 3% do seu salário. Embora seja possível, né, alguma empresa oferecer como um benefício, por exemplo, uma contribuição maior, isso é bem raro de acontecer e não é porque você escolheu contribuir com 10% que o seu empregador também precisa contribuir com 10%. Bom, então com quanto dinheiro você deve contribuir para o seu KiwiSaver? Embora o KiwiSaver seja um programa bem interessante, né, com vários incentivos bem legais, esses incentivos eles têm um limite. A partir de um certo valor, contribuir com mais dinheiro não vai te dar mais benefícios. Ele também não é um programa gratuito, né? Essas empresas que oferecem esses planos de KiwiSaver, né, os KiwiSaver Providers, eles cobram taxas fixas e taxas em cima do seu rendimento. Nada com que faça que não vale a pena você entrar para o KiwiSaver, mas ainda assim são taxas. Então a minha sugestão é, se você é uma pessoa bem organizada com seu dinheiro, se você por conta própria já guarda dinheiro para o futuro, já sabe como investir seu dinheiro por conta própria e etc., coloque aí o mínimo, que é 3%, só para garantir que você vai ter o benefício do empregador e também o benefício do governo. E aí você pode fazer por conta própria um fundo de investimento seu, que você coloca lá dinheiro semanalmente, mensalmente, enfim, o que for melhor para você. E isso vai fazer com que você pague menos taxa no dinheiro que você tem investido. Agora, para isso é preciso ser bem organizado e bem disciplinado. Se você já é uma pessoa mais desorganizada, que tem mais dificuldade de guardar dinheiro, que não faz ideia de como investir o seu dinheiro, que não tem ideia de como você vai se aposentar bem lá na frente, aí eu acho que é interessante você colocar aí o máximo,
né, em torno de 10% do seu salário no KiwiSaver. Assim você vai ter sua aposentadoria sendo tirada à força de você, diretamente do seu salário, e isso vai fazer com que você tenha mais dinheiro guardado para quando você precisar lá na frente, sem depender da sua boa vontade ou disciplina. E sim, isso quer dizer que você vai ter que pagar um pouco mais de taxa para esses KiwiSaver providers que vão estar gerenciando e investindo seu dinheiro, mas é o preço que se paga para não ter que se preocupar com isso. Bom, mas infelizmente não é todo mundo que pode ter acesso ao KiwiSaver. Você precisa ser residente aqui na Nova Zelândia, você precisa ter o visto de residente para poder participar do KiwiSaver. Inclusive, assim que saiu o nosso visto de residência, foi a primeira coisa que eu fiz, foi ir lá no meu empregador e falar para ele que eu queria participar do KiwiSaver. Então, quando você for começar um trabalho aqui, vão te dar um formulário perguntando se você quer participar do KiwiSaver ou não. E aí, se você já for residente e quiser participar do KiwiSaver, você vai simplesmente colocar nesse formulário qual é o KiwiSaver provider que você quer utilizar e qual é o fundo que você quer investir. E aí, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Tanto o provedor que você escolher, mas principalmente o fundo que você escolher, vai fazer uma diferença enorme lá na frente. E é aqui que vem o pulo do gato, ou como eu digo aqui, o jump of the cat. Zoeira, gente, não vão falar jump of the cat aqui, que ninguém vai entender o que é. Mas essa é a grande dica que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro lá na frente de forma segura. E essa também é a parte do vídeo que fica um pouco mais densa, então segura aí e presta atenção. Quando você está contribuindo no KiwiSaver, o que você está fazendo é você está investindo seu dinheiro num fundo de investimentos. Um fundo de investimentos nada mais é do que um pacotinho com vários tipos de investimentos diferentes ali. E cada fundo de investimento vai ter um apetite a risco diferente. O que isso quer dizer? Todo investimento que você faz na vida, tudo que a gente faz na vida, envolve um certo risco. E esses fundos, eles investem em diferentes coisas. Coisas consideradas mais seguras e coisas consideradas mais arriscadas. Então, todos esses fundos contêm investimentos em imóveis, contêm investimentos em algo que seria como se fosse um tesouro direto no Brasil, mais ou menos, e contém também investimentos em ações, além de outras coisas. Cada um desses tipos de investimento é considerado mais ou menos arriscado. E aí o KiwiSaver classifica esses fundos de investimento principalmente em 3 modalidades. Às vezes tem mais, mas no geral tem sempre essas 3. Um fundo conservador, um fundo moderado e um fundo agressivo. Então o fundo conservador, ele vai ter investimentos que são considerados menos arriscados. Ele provavelmente ainda vai ter investimentos em ações, em coisas que são consideradas de maior risco, mas a grande maioria do que compõe aquele fundo são investimentos mais estáveis, né, que não variam tanto e que as chances de você perder dinheiro são bem menores do que num fundo agressivo. Já os fundos agressivos, né, em contrapartida, vão investir em coisas mais arriscadas, né, que envolvem mais risco, como principalmente ações. O investimento arriscado, ele é muito mais volátil, ele varia muito mais, né? Ele tem picos muito altos e vales muito baixos. Então isso quer dizer que hoje o seu KiwiSaver pode estar com $100, amanhã ele pode estar com 130, depois de amanhã ele pode estar com 50. Já se você tiver optado por um fundo mais conservador, provavelmente ele vai ficar ali sempre mais ou menos numa variação de hoje tá com 100, amanhã tá com 105, depois de amanhã tá com 102, vai ficar sempre não variando muito, assim, porque o objetivo dele é segurança, é ser conservador. Mas, por consequência, os retornos que você vai ter investindo num fundo conservador também são menores. Então, quanto mais conservador um fundo, menos você pode esperar de rendimento. E quanto mais arriscado um fundo, mais você pode esperar ganhar lá na frente. E aí você pode estar pensando, eu morro de medo desse negócio de investimento e eu prefiro deixar num fundo conservador e garantir que meu dinheiro tá lá certinho, não sei o quê. E tudo bem também se você escolher essa opção, mas de acordo com uma pesquisa feita pela Frances Cook, que é uma jornalista financeira da Business Desk aqui na Nova Zelândia, você vai estar deixando de ganhar lá na frente até $200 mil se você optar por um fundo conservador ao invés de um fundo agressivo. E tem uma forma bem simples de se proteger dos riscos de um fundo agressivo. A gente só precisa entender um conceito bem básico de investimento. Então, se a gente pegar aquele mesmo gráfico dos investimentos mais arriscados, né, aquele gráfico que é bem volátil, que tem grandes altos e baixos, e olhar ele num grande período de tempo,
você vai ver que ele sempre sobe. Ou seja, quanto mais tempo você tiver para deixar o seu dinheiro lá investido, mais ele tende a render e menos arriscado ele se torna. E é claro que nem todo mundo tem todo o tempo do mundo para deixar o dinheiro lá investido, né? Então eu vou deixar uma colinha aqui para te ajudar a ver qual que é a sua situação e que tipo de fundo você deve escolher no seu caso. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o fundo conservador, ele é bem menos arriscado, ele também vai ter um rendimento menor, uma volatilidade bem menor, né? A sua chance de perder dinheiro quando você tirar o dinheiro é bem menor. E o tempo mínimo recomendado para você deixar o dinheiro lá investido e não perder dinheiro é aí entre 2 e 6 anos. Já se você tiver começado a contribuir com o KiwiSaver agora, mas só for se aposentar daqui 20 e tantos anos, com certeza vale a pena você dar uma olhada nos fundos mais agressivos. Os fundos mais agressíveis, embora muito mais arriscados, né, e muito mais voláteis, ou seja, muito mais chance de você perder dinheiro se você tirar ele em pouco tempo. Se você conseguir deixar esse dinheiro investido lá por mais tempo, as chances de você ter um retorno muito mais interessante ficam muito maiores. Aqui, né, nessa tabelinha, eles indicam aí um mínimo de 13 anos de investimento para garantir que você não vai ter perdas num fundo agressivo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é quanto tempo você pretende deixar esse dinheiro lá investido. Uma dica muito boa é você se basear na sua fase de vida, né? Então, como eu disse, se você estiver começando agora a sua carreira, começando agora a investir, você ainda tem bastante tempo até a sua aposentadoria, você pode deixar num fundo mais agressivo. Agora, se você sabe que você vai precisar tirar esse dinheiro daqui a pouco tempo, não tem certeza se vai ficar aqui na Nova Zelândia, talvez precise ir embora antes e etc., aí vale a pena você considerar um fundo mais conservador. E só lembrando que você pode colocar mais dinheiro no seu KiwiSaver sempre que você quiser, né? Você não precisa ficar dependendo só da sua empresa, né? Das deduções do seu salário para ver esse fundo crescer. Então acho que é isso, acho que deu para dar uma ideia para vocês de como funciona a aposentadoria aqui e de como você pode dar um boost aí na sua aposentadoria, né, com o KiwiSaver. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de se inscrever aqui no canal e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Até o próximo vídeo, um beijo!